Vivemos num tempo em que é extremamente fácil conhecer alguém. Basta um deslize, um like numa fotografia, uma conversa que se transforma num flerte instantâneo. Mas também vivemos num tempo em que é extremamente difícil sentir-nos conectados com alguém. Talvez o problema não esteja em procurarmos demais. Talvez o problema esteja em procurarmos sem existir espaço para sermos quem nós somos. Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos olhar para as relações digitais, especificamente nas aplicações de encontros, e vamos falar sobre o paradoxo da escolha e sobre a autenticidade. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? No episódio de hoje vamos falar sobre relações digitais. Mas não quero falar apenas de aplicações, de matches ou de ghostings. Eu quero falar de algo mais profundo, que diz respeito ao nosso sentido de identidade. Quando procuramos alguém real num mundo onde quase tudo é filtrado, editado e cuidadosamente apresentado. De facto, nunca foi tão fácil conhecermos pessoas novas. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, é extremamente difícil sentirmos conexão com essas mesmas pessoas. E quando nós criamos um perfil numa aplicação de encontros, nós não estamos apenas a mostrar fotografias ou a escrever uma descrição. Nós estamos a construir um self online. A investigação em psicologia social e digital mostra que o self online não é propriamente uma mentira, mas também não é o nosso self completo e atual. É uma versão selecionada de nós próprios, que é construída num contexto e para um contexto específico, com objetivos muito claros: ser visto, ser escolhido, ser desejado. E aqui entra um modelo psicológico fundamental para compreender o que é que acontece neste processo, que são os domínios do self. Segundo a teoria de Huygens, todos nós organizamos a nossa identidade em torno de 3 dimensões principais. O actual self, portanto o nosso self atual, que é quem nós somos no nosso dia-a-dia, as nossas rotinas, vulnerabilidades, contradições, limites reais. O ideal self, o self ideal, que é quem nós gostaríamos de ser, a nossa versão mais confiante, mais segura, mais atraente, mais realizada. E o hot self, ou seja, o self que nós sentíamos que deveríamos ser. Aquilo que nós acreditamos que os outros esperam de nós para sermos aceitos, valorizados e desejados. As aplicações de encontros tornam-se então aqui um palco principal para este hot self. Relembro, o self que nós sentimos que deveríamos ser. E nós não nos perguntamos apenas quem sou eu. Nós perguntamos-nos, sem nos apercebermos, quem é que eu tenho que ser para ser escolhido aqui? Antes de irmos mais longe neste tema, precisamos de clarificar o que é autenticidade. Do ponto de vista psicológico, autenticidade não é dizer tudo, não é expor todas as partes de nós próprios logo após o primeiro contacto. A investigação define a autenticidade como a coerência entre a experiência interna da pessoa, os seus valores e a forma como se apresenta aos outros. Ou dito de uma forma simples, a autenticidade não é trair quem se é para ser escolhido. Os estudos sobre a autoapresentação em contextos digitais mostram algo muito importante. Uma pessoa pode editar, selecionar e estruturar aquilo que partilha, e ainda assim ser autêntica, desde que essa edição não crie uma identidade que depois não possa ser sustentada na relação real.
Por isso é que às vezes as pessoas até partilham, és tal e qual como vejo online. A autenticidade não há ausência de estratégia, é alinhamento com quem nós somos, é alinhamento interno. O problema surge quando o nosso self online se afasta demasiado do nosso self atual. E vemos isto em pequenas coisas simples, não é? Quando as pessoas colocam uma fotografia muito diferente da forma como se apresentam, por exemplo. Então, quando nós nos distanciamos do nosso self atual, nós estamos então aqui no odd self. Estamos a apresentarmos-nos como achamos que os outros gostariam que nós nos apresentássemos. Então, quando o perfil deixa de ser uma ponte, passa então a ser uma máscara para a pessoa. Está demonstrado que os perfis funcionam como promessas relacionais e não como uma biografia factual. Então o perfil acaba por dizer, é assim que eu posso estar contigo, ou é assim que a relação poderá sentir-se. Então, quanto maior for a distância entre a promessa e a pessoa real, maior é o risco de frustração, desilusão e de desconexão emocional. É por isso que tantas pessoas dizem algo do género, em conversa parecia incrível, mas ao vivo não senti ligação. Não é que tenha havido necessariamente uma mentira, existe uma incongruência entre aquilo que é o self online e aquilo que é o self atual, o self real. Olhando para os estados de vinculação, existe aqui um dado particularmente interessante. Os estudos mostram que o único estilo de vinculação consistentemente associado a uma apresentação mais autêntica nas aplicações de encontros é o estilo evitante ou desapegado. Não é porque tenha maior maturidade emocional, é que estas pessoas não dependem da validação do outro para validar a sua autoestima. E não precisam tanto ser escolhidas, até vão muito à defesa. E por esse motivo não sentem a pressão para inflacionar o seu perfil. Enquanto no extremo oposto, teremos aqui um estilo de vinculação mais ansioso, que tende a utilizar muitas vezes as aplicações de encontros como uma validação emocional. Então, o match funciona como um regulador interno, uma confirmação momentânea de valor. E quando a função principal do perfil é aliviar o medo da rejeição, a autenticidade torna-se mais frágil. Outro fator central é o paradoxo da escolha. As aplicações expõem-nos a centenas de perfis. E o cérebro humano não foi feito para a intimidade em formato de catálogo. Quando há demasiadas opções, investimos menos em cada pessoa, tornamos-nos mais críticos e menos tolerantes à frustração. As pessoas passam a ser comparadas, avaliadas rapidamente, descartadas com facilidade. E com o tempo instala-se algo muito importante, que é o cansaço emocional. Menos entusiasmo, mais cinismo, mais desconexão defensiva. Investigadores também trazem aqui um aspecto importante, que é a existência de hierarquias de desejabilidade que são muito claras. Então, o corpo, a idade, a aparência, o género e outros marcadores sociais influenciam fortemente quem recebe atenção. Então, pessoas que sentem que não encaixam no perfil, no ideal dominante, tendem a esconder mais informação, a usar menos fotografias identificáveis ou a abandonar as aplicações mais cedo. Aqui, neste caso em concreto, a edição não é propriamente vaidade, mas é uma proteção emocional. E então, como é que se pode construir dinâmicas mais saudáveis neste contexto? Em primeiro lugar, a resposta não passa por abandonar a tecnologia, é usá-la com mais consciência. Então podemos ter aqui alguns princípios que aplicamos. Usar as aplicações como ponto de contacto, não como substituto da relação. Reduzir o número de conversas que se têm em simultâneo, para minimizar aqui o cansaço emocional. Clarificar intenções no início, sem dramatizar. Monitorizar sinais de esgotamento emocional. E lembrar-se de que uma rejeição digital não tem que ser propriamente uma rejeição pessoal. E uma máxima muito importante, manter o self online o mais aproximado possível, o mais alinhado possível com o self real. Não para ser perfeito, mas para ser coerente. E por fim, talvez a pergunta mais honesta não seja como encontrar alguém real num mundo de filtros, mas sim como não se perder de si próprio enquanto procura alguém.
As relações saudáveis começam quando o encontro com o outro não exige o abandono do nosso próprio eu. E então fica aqui para esta reflexão. Até que ponto é que o seu eu online está alinhado com o seu eu atual? Espero que tenha feito sentido. Deixe aqui a sua partilha, comentário, ou então partilhe com quem achar que pode ser interessante. Vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração.